Você não está vivendo a vida, você está vivendo dentro da sua mente. Sair da mente e entrar no presente é isso que vai acontecer aqui, porque a sua mente não para. Ela te puxa para o passado, te joga no futuro, te enche de medo, comparação, culpa, ansiedade. Você está exausto e nem percebe. A mente virou um ruído constante que rouba sua paz todos os dias, e quanto mais você pensa, mais se perde. Buda ensinou exatamente como quebrar esse ciclo. Não com teoria bonita, mas com prática direta, simples, brutalmente clara. Se você continuar vivendo só dentro da mente, vai continuar vivendo só dentro do sofrimento. E o preço disso é sua paz, sua presença, sua vida acontecendo sem você. Aqui você vai aprender o mecanismo real que Buda revelou para sair da prisão dos pensamentos e entrar no único lugar onde existe descanso verdadeiro, o agora. E se você continuar até o final, você vai sentir isso na prática. Você não está cansado da vida. Você está cansado da sua mente, preste atenção nisso. Buda ensinou nas 4 nobres verdades que existe sofrimento, que o sofrimento tem uma causa, que ele pode cessar e que existe um caminho para isso. A causa ele chamou de apego. Apego aos pensamentos, às ideias, às memórias, às expectativas. Apego é se agarrar. E é exatamente isso que você faz com cada pensamento que surge. Você acredita em todos, você entra em todos, você vira todos. Mas Buda não disse para você destruir a mente. Ele ensinou algo mais profundo. No Satipatthana Sutta, ele fala sobre estabelecer atenção plena, atenção clara ao corpo, às sensações, à mente e aos fenômenos. Atenção plena significa observar sem se agarrar, observar sem virar aquilo. É aqui que começa a saída. Agora eu te pergunto, neste exato momento você consegue sentir sua respiração? Não controlar, não mudar, apenas sentir o ar entrando e saindo. Simples, direto. Isso é presença. E quando você sente isso, por alguns segundos, a mente desacelera, porque você não está alimentando ela. Buda falou sobre sati, que é essa lembrança consciente do agora. Não é pensamento, é consciência desperta. É como se você desse um passo para trás e visse os pensamentos passando, como nuvens no céu. Você não é a nuvem, você é o céu. Percebe o impacto disso? Se você não é o pensamento, você não é o medo, você não é a culpa, você não é a ansiedade. Eles são eventos que surgem e passam. Mas você aprendeu a se identificar com cada um deles, e essa identificação é a prisão. Quando um pensamento surgir agora, isso não vai funcionar. Minha vida é complicada. Eu não consigo. Apenas note, pensamento. Só isso. Buda ensinou a reconhecer os estados mentais como eles são. Há pensamento. Há ansiedade. Não eu sou ansioso. Existe uma diferença gigantesca aqui. Quando você coloca espaço entre você e o pensamento, nasce silêncio. E no silêncio, a mente descansa. Não porque foi forçada, mas porque não está sendo alimentada. A mente é como fogo. Cada vez que você reage, você joga lenha. Cada vez que você observa sem reagir, você tira a lenha. E o fogo começa a diminuir. O presente é o único lugar onde a mente não domina, porque o presente não é pensamento. É experiência direta. É o peso do seu corpo na cadeira. É o som ao redor. É o ar tocando sua pele. Isso não precisa de história. Não precisa de narrativa. Só precisa ser sentido. Buda também ensinou sobre anicca, impermanência. Tudo muda. Todo pensamento muda. Toda emoção muda. Se tudo muda, por que você acredita que aquele pensamento agora é definitivo? Ele também vai passar. Mas você precisa ficar parado o suficiente para ver isso acontecer. E aqui está o choque. Você tem medo do silêncio, porque no silêncio você não tem controle, mas é no silêncio que existe liberdade. A mente quer ruído, porque o ruído mantém a ilusão de identidade. Quando você entra no presente, você sente algo estranho, um vazio. E esse vazio assusta, mas Buda ensinou que esse vazio não é falta, é espaço. Espaço sem sofrimento fabricado. Agora fique comigo. Sinta seu corpo inteiro por alguns segundos. Não pense sobre ele. Sinta. Existe problema aqui nesse segundo? Ou o problema só existe quando você começa a contar uma história? Perceba isso com brutal honestidade. A mente quer correr. O presente pede que você fique. E se você conseguir ficar, o que mais você vai perceber que sempre esteve aqui, mas sua mente nunca deixou você ver? Escreva nos comentários.
Eu escolho o presente. A mente quer correr. O presente pede que você fique. E é exatamente aqui que quase todo mundo desiste. Porque ficar exige coragem. Ficar exige sentir. E Buda ensinou que a libertação não vem fugindo do que é sentido, mas olhando diretamente para isso com clareza. No Dhammapada está escrito: a mente é difícil de controlar, leve e veloz, o sábio a endireita como o arqueiro endireita a flecha. Ele não disse para odiar a mente, ele disse para treiná-la. E treinar começa ficando aqui, agora, sem fugir. Quando você sente a respiração sem tentar mudar, você começa a recuperar algo que sempre foi seu: presença. Presença é estar inteiro onde seu corpo está. Parece simples, mas é revolucionário, porque quase ninguém vive assim. Buda ensinou que o sofrimento nasce do desejo e da aversão, querer que o momento seja diferente ou rejeitar o que ele é. E enquanto você faz isso, você está preso na mente. Quando você aceita o agora como ele é, algo dentro de você relaxa. Observe como sua mente tenta comentar tudo. Ela comenta o vídeo, comenta sua vida, comenta suas memórias, mas você pode assistir esse comentário como se fosse uma voz distante. Buda falava sobre observar a mente como mente. Não é minha mente. É apenas mente funcionando. Isso cria espaço, e nesse espaço, a pressão diminui. Você começa a perceber que o agora nunca foi o problema. O problema sempre foi a narrativa sobre o agora. Sinta seus pés tocando o chão. Sinta o peso do seu corpo. Isso é real. O pensamento sobre ontem não é real agora. A preocupação sobre amanhã não é real agora. Elas são imagens mentais. E quando você vê isso claramente, você começa a sair da mente. Não pela força, mas pela lucidez. Buda chamou isso de visão correta. Ver as coisas como realmente são. E ver que pensamento é pensamento já é despertar. Perceba como existe uma sensação de vida acontecendo antes do pensamento. O som chega antes da interpretação. A respiração acontece antes da análise. Existe um nível de experiência que é puro, sem história, sem drama. Buda apontou exatamente para isso. Ele não ensinou teoria complicada. Ele ensinou a ver. E quando você vê, a mente começa a perder o poder que parecia absoluto. Você foi condicionado a acreditar que pensar demais é sinal de inteligência. Mas Buda mostrou que pensar demais é fonte de sofrimento quando não há consciência. A mente que não é observada domina. A mente observada começa a se acalmar. E aqui está a diferença brutal. Quando você observa, você não está mais dentro da mente. Você está acima dela. Você está presente. Agora perceba. Neste exato segundo, se você não seguir nenhum pensamento, o que sobra? Sobra espaço. Sobra silêncio. Sobra vida acontecendo. E esse silêncio não é vazio morto. É vivo. É amplo. É leve. Buda experimentou isso profundamente e chamou esse estado de cessação do sofrimento, não porque o mundo desaparece, mas porque o apego aos pensamentos cessa. Quando um medo surgir hoje, experimente não entrar nele. Apenas note: há medo. Não diga, eu sou o medo. Existe uma diferença gigantesca entre sentir e se identificar. Essa é a prática. Simples, direta, poderosa. E toda vez que você faz isso, você está treinando sua mente como o arqueiro treina a flecha, está alinhando sua consciência com o presente. A mente vai tentar te convencer de que isso é pouco, que você precisa resolver tudo pensando. Mas, observe, quantos problemas você já tentou resolver pensando sem parar? E quantos só aumentaram? O presente não resolve com barulho. Ele resolve com clareza. E clareza nasce do silêncio consciente. Buda não prometeu mágica. Ele ensinou prática. E prática é voltar. 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 Voltar para a respiração. Voltar para o corpo. Voltar para o agora. 1000 vezes se for preciso. Cada retorno é força. Cada retorno é libertação em pequena escala. E essas pequenas libertações repetidas mudam sua vida. Porque a mente começa a confiar no silêncio. E quando a mente confia no silêncio, ela descansa. Você começa a perceber que a ansiedade só existe quando você está projetado no futuro. A culpa só existe quando você está preso no passado. Mas o agora não carrega essas cargas. O agora é neutro. É simples. É direto.
E quando você vive aqui, você experimenta algo que talvez não sentia há anos: leveza. Buda ensinou o caminho óctuplo como um treinamento completo de vida. Entre esses passos está a atenção plena correta. Isso significa viver consciente em cada ação, comer consciente, andar consciente, falar consciente. Não é ritual místico, é prática diária. E cada ato consciente é um ato fora da mente automática. Perceba como seu corpo sempre está no presente. Ele nunca está no passado, nunca está no futuro. O corpo é seu portal. Quando você sente o corpo, você sai da mente. E isso não é metáfora bonita, é prática concreta. Sinta as mãos, sinta o rosto, sinta o peito subindo e descendo. Isso é entrar no presente. A mente pode continuar produzindo pensamentos. Ela vai, mas você não precisa seguir todos. Você pode deixar passar. Como carros numa estrada, você está na calçada, observando, seguro, estável. E quanto mais você observa, menos impulso existe para correr atrás de cada pensamento. Existe uma paz que não depende de circunstâncias. Buda viveu em meio a desafios, críticas, dificuldades, mas a paz dele vinha de não se identificar com o fluxo mental. E isso é treinável, não é privilégio, é disciplina de consciência. E você pode começar agora. Se você ficar presente por 1 minuto inteiro sem se perder, algo muda. O tempo desacelera, a tensão diminui, a mente percebe que não precisa lutar. E nesse instante você entende na prática o que significa a mente descansar. Mas você precisa querer experimentar isso. Precisa estar disposto a soltar a narrativa constante. Precisa ter coragem de não seguir cada pensamento como se fosse ordem. E cada vez que você escolhe o presente, você está honrando exatamente o ensinamento central de Buda. Agora, eu quero que você sinta novamente sua respiração, profundamente. Não para relaxar forçado, mas para perceber que a vida está acontecendo sem a ajuda da sua mente. A respiração acontece sozinha, o coração bate sozinho. A vida flui, e talvez a mente nunca foi a verdadeira controladora. E se a mente não é quem controla tudo, então quem você é além dela? E o que começa a surgir quando você permanece aqui, firme, no presente, por mais alguns instantes, sem fugir, sem comentar, apenas sendo? E o que começa a surgir quando você permanece aqui, firme, no presente, por mais alguns instantes, sem fugir, sem comentar, apenas sendo? Surge algo que sempre esteve aí, mas você nunca percebeu porque estava ocupado demais pensando. Surge consciência pura, não pensamento, não memória, não projeção, apenas consciência viva. Buda não falava de algo místico distante. Ele falava dessa experiência direta. Ele dizia que o despertar começa quando você vê claramente, e ver claramente é ver o agora sem filtro. Você percebe que a mente é um instrumento, não é o mestre. No Dhammapada também está escrito: tudo o que somos é resultado do que pensamos. Isso não é para você virar refém do pensamento, é para você perceber o poder dele. Se tudo nasce do pensamento, então observar o pensamento é recuperar poder. Quando você observa, você deixa de ser arrastado, você começa a escolher. E aqui está a virada brutal. A mente não para porque você briga com ela. Ela começa a desacelerar quando você não dá importância exagerada. Pensamento precisa de energia, precisa de reação. Quando você apenas nota e volta para o presente, você corta o combustível. Isso é treino. Isso é prática real. Isso é o que Buda viveu por anos até compreender profundamente o funcionamento da mente. Agora sinta o silêncio entre um pensamento e outro. Existe um pequeno intervalo, um espaço. Normalmente você não percebe porque já está enganchado no próximo pensamento. Mas se você presta atenção, existe uma pausa. Essa pausa é descanso. Essa pausa é liberdade em miniatura. E quanto mais você percebe essa pausa, mais ela cresce. A mente vai tentar te convencer de que isso é perda de tempo. Ela vai dizer que você precisa pensar para sobreviver. Mas observe, você não está deixando de pensar quando necessário. Você está deixando de ser dominado quando não é necessário. Existe uma diferença enorme. Pensamento funcional é útil. Pensamento compulsivo é sofrimento. Buda ensinou a distinguir isso. Você começa a perceber que a maior parte do sofrimento não está nos fatos, mas nas histórias sobre os fatos.
Alguém disse algo. O fato é simples, mas a mente cria camadas e mais camadas. Interpretações, suposições, medos. E você sofre por algo que muitas vezes nem aconteceu. Quando você volta ao presente, essas camadas perdem força. Sinta agora o ambiente ao seu redor. Sons, temperatura, luz. Isso está acontecendo sem drama, sem narrativa, apenas acontecendo. O presente é neutro, é simples, é direto. E quando você está aqui, você começa a sentir uma estabilidade que não depende do que está acontecendo fora. Essa estabilidade é o início do descanso da mente. Buda falava sobre desapego, mas desapego não é indiferença, não é frieza, é liberdade interior, é poder sentir sem se perder, é poder agir sem ser escravo do impulso. Quando você está presente, você responde em vez de reagir. E isso muda completamente sua forma de viver. Observe como, neste momento, se você não seguir nenhum pensamento, existe uma quietude natural. Não é forçada, não é artificial. Ela já estava aqui. A mente é como uma camada que cobre essa quietude. Quando você para de alimentar a quietude aparece. Você não precisa ir para uma montanha para experimentar isso, você pode experimentar aqui, agora, no meio da sua rotina, no meio do caos, porque o presente não depende de lugar. Ele depende de atenção, e atenção é escolha. Toda vez que você volta para o agora, você está treinando seu cérebro, sua percepção, sua consciência. Isso cria novas conexões internas, cria uma nova forma de viver. Não é mágica instantânea, é prática constante. E prática constante transforma. Buda não ofereceu crença cega, ele convidou à experiência direta, ele dizia para investigar, para testar, para ver por si mesmo, e é isso que você está fazendo aqui. Você não está acreditando em palavras, você está experimentando o agora. A mente gosta de extremos, ou está no passado ou no futuro. O presente é simples demais para ela, mas é exatamente nessa simplicidade que está o descanso. Quanto mais simples você permite que o momento seja, mais leve você se sente. E comece a notar uma coisa: quando você está presente, a necessidade de controlar tudo diminui. Você percebe que muitos conflitos nascem da tentativa de controlar o que não pode ser controlado. No presente você lida com o que está aqui. Só isso. E isso é libertador. Existe uma força silenciosa no agora, uma força que não grita, que não se impõe, mas sustenta tudo. Quando você toca essa força, você sente confiança natural. Não arrogância, não superioridade, apenas estabilidade. E quanto mais você pratica, mais percebe que a mente é apenas um fenômeno passageiro. Pensamentos vêm e vão. Emoções vêm e vão. Sensações vêm e vão. Mas existe algo que observa tudo isso. E esse algo é silencioso. Está presente. Não muda. Se você continuar treinando isso todos os dias, mesmo por poucos minutos, você começa a viver diferente. As situações continuam existindo. Os desafios continuam existindo. Mas sua relação com eles muda. E quando a relação muda, o sofrimento diminui. Agora perceba novamente sua respiração. Perceba o espaço ao redor do corpo. Perceba o simples fato de estar vivo neste segundo. Isso é o presente. Não precisa ser extraordinário. Precisa ser visto. E se você conseguir permanecer aqui por mais alguns instantes, sem fugir, sem criar história, o que mais pode se revelar que sua mente sempre encobriu? O que acontece com a sua identidade quando você não está preso aos pensamentos que sempre definiam quem você achava que era? O que acontece com a sua identidade quando você não está preso aos pensamentos que sempre definiam quem você achava que era? Algo começa a rachar. A imagem rígida de eu sou assim começa a perder força. Buda ensinou sobre anatta, que significa não um eu fixo e permanente. Isso não quer dizer que você não exista. Quer dizer que aquilo que você chama de eu é um conjunto de processos mudando o tempo todo. Pensamentos mudam, emoções mudam, sensações mudam. Então por que você se agarra a uma identidade construída pela mente? Quando você entra no presente, você começa a sentir a vida sem precisar afirmar quem você é o tempo todo. Você não precisa defender uma imagem. Você não precisa sustentar uma história. Você apenas está. E esse estar é leve, porque não carrega o peso de provar nada para ninguém. Buda mostrou que grande parte do sofrimento nasce da tentativa de proteger um eu imaginário. Quando você vê isso claramente,
Algo relaxa profundamente. Perceba como a mente cria comparações o tempo todo. Melhor, pior, suficiente, insuficiente. Essas comparações quase nunca acontecem no presente puro. Elas acontecem quando você entra em histórias mentais. No agora, existe apenas experiência direta. E essa experiência não está competindo com nada. Ela apenas é. Sinta o impacto disso. Se neste exato segundo você não estiver se comparando com ninguém, o que sobra? Sobra espaço. Sobra dignidade natural. Sobra silêncio. A mente é que cria a corrida. O presente não corre. Ele permanece. Buda ensinou que o apego gera sofrimento. Apego não é só a coisas. É apego a ideias sobre você mesmo. Eu preciso ser assim. Eu não posso falhar. Eu tenho que controlar. Essas frases são correntes invisíveis. E você carrega essas correntes todos os dias sem perceber. Quando você entra no presente, essas frases perdem a força. Agora observe um pensamento surgindo. Apenas observe. Não lute. Não analise. Apenas veja nascer e desaparecer. Você acabou de testemunhar a impermanência. Isso é a Nika acontecendo diante dos seus olhos. E se o pensamento é impermanente, como ele pode definir quem você é para sempre? O presente desmonta ilusões. Ele desmonta a ilusão de controle absoluto, desmonta a ilusão de identidade fixa, desmonta a ilusão de que você é seus pensamentos, e isso pode assustar no começo, porque a mente gosta de chão firme, mesmo que seja um chão feito de medo, mas existe um chão mais profundo, um chão que não depende de narrativa. É o chão da consciência. Quando você repousa no presente, você sente esse chão. Não é algo que você inventa, é algo que você descobre. Buda não pediu que você acreditasse nele cegamente. Ele convidou a observar diretamente. Se você observar sua mente por alguns minutos todos os dias, você vai ver padrões, vai ver repetição, vai ver automatismo. E ao ver, você começa a se libertar. A mente automática reage. O presente consciente responde. Essa é a diferença entre viver no piloto automático e viver desperto. E viver desperto não significa viver tenso, significa viver atento. Atento ao que está acontecendo agora. Quando você está no presente, você começa a ouvir melhor, a enxergar melhor, a sentir melhor. A vida ganha textura, porque você não está mais perdido em pensamentos sobre a vida. Você está dentro dela. Perceba que o sofrimento sempre exige tempo mental. Ele precisa de passado ou futuro. No agora puro, sem história, o sofrimento não encontra onde se apoiar. Isso não significa que a dor física ou emocional desaparece. Significa que a mente para de amplificar. E quando a amplificação para, a mente descansa. Existe uma diferença brutal entre sentir tristeza e virar a história "minha vida é um desastre". A primeira é uma emoção passageira. A segunda é construção mental contínua. O presente permite sentir a emoção sem construir a prisão. Você começa a perceber que pode atravessar qualquer emoção se permanecer presente, porque a emoção também é impermanente. Ela sobe, atinge um pico e desce. Mas quando você entra na história, ela se prolonga. Buda passou anos observando isso em si mesmo antes de ensinar. Ele experimentou extremos, tentou caminhos difíceis, até compreender que o meio, o equilíbrio, é o caminho. E o equilíbrio nasce da atenção no presente. Você não precisa eliminar pensamentos, precisa parar de se identificar cegamente com eles. Esse é o ponto central, e quanto mais você pratica isso, mais leve se sente. A mente gosta de drama, o presente gosta de simplicidade, e simplicidade não significa superficialidade. Significa clareza, significa ver o que é, como é, sem adicionar camadas desnecessárias. Agora fique em silêncio por alguns segundos. Sinta o ar, sinta o corpo. Observe a mente tentando comentar, e apenas sorria internamente. Você está vendo, e ver já é sair da mente. E se você continuar aprofundando essa prática diariamente, o que pode acontecer com sua ansiedade? O que pode acontecer com seus medos mais antigos quando você aprende a não alimentá-los com histórias repetidas? Se você chegou até aqui, você já percebeu. O problema nunca foi o mundo. Foi a sua identificação cega com a mente. E agora você sabe que existe um caminho real ensinado por Buda, baseado em atenção plena, presença e observação direta. O descanso que você procura não está no futuro. Está no agora. Mas ele só aparece quando você para de alimentar o ruído. Se este ensinamento tocou você de verdade,
Curta este vídeo agora. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que estão presas na própria mente. Inscreva-se no canal se você quer aprender de forma profunda e prática como aplicar os ensinamentos reais de Buda na vida diária, sem distorções, sem frases inventadas, sem misticismo vazio, e escreva nos comentários: eu escolho viver no presente. Vamos fortalecer essa decisão juntos. Se você quer aprofundar ainda mais essa prática e treinar sua mente de forma consistente, torne-se membro do canal e tenha acesso a conteúdos exclusivos sobre atenção plena, meditação e libertação do sofrimento mental.